Fatores de risco e genética da doença de Alzheimer. O que realmente aumenta o risco? A doença de Alzheimer é hereditária? Quem tem um pai ou uma mãe com a doença de Alzheimer vai desenvolver também a doença? A resposta é mais complexa do que parece. A genética, sim, influencia o Alzheimer, mas não determina o diagnóstico. Existem genes associados ao risco de desenvolver a doença de Alzheimer, principalmente em casos familiares. No entanto, ter um gene de risco não significa que a pessoa terá Alzheimer. Eu sou a doutora Rosângela Aiden, sou uma cientista, pesquisadora da doença de Alzheimer e eu pesquiso as formas de prevenção dessa doença. A genética aumenta a vulnerabilidade do cérebro, mas o estilo de vida é fator decisivo para ativar ou silenciar esse risco ao longo da vida. Vou explicar. Além da genética, a ciência já identificou diversos fatores de risco modificáveis. Hipertensão, diabetes, tabagismo, consumo de sono insuficiente ou de má qualidade, sedentarismo, alimentação inflamatória, estresse crônico, isolamento social, depressão não tratada. Esses fatores aceleram o envelhecimento cerebral e aumentam significativamente a possibilidade de desenvolver Alzheimer mesmo sem ter ninguém na família. O histórico familiar exige mais atenção, não medo. Quem tem um histórico familiar, pai, mãe com a doença de Alzheimer, precisa sim prestar mais atenção. Por quê? Nós não sabemos cada indivíduo o gene que ele possui. Para isso, precisamos fazer exames específicos. Por quê? O que já sabemos, aqui no Brasil, cerca de 45% dos casos da doença de Alzheimer poderiam ter sido evitados se tivessem a informação da prevenção. Pouco se falou do Alzheimer hereditário. Então, muitas pessoas acreditam que esta doença ela é única, que não é hereditária, que não vai passar de pai para mãe, isso não vai acontecer. Acontece que a ciência evoluiu e os estudos, as investigações também. Há um caso no mundo que aconteceu em Yarumal, um pequeno povoado da Colômbia, em que todos os moradores desenvolveram a doença de Alzheimer. E fomos investigar o motivo. As pessoas em Yarumal, que é um povoado pobre, de difícil acesso, casavam entre si. Então, primo casava com prima, tio casava com tia, e lá foi se desenvolvendo, porque havia a presença do gene. Foi desenvolvendo o Alzheimer hereditário. Graças à investigação de um neurologista, quando uma paciente de 40 anos foi ao seu consultório e disse que na minha cidade todo mundo esquece com 40 anos. Como assim todo mundo esquece? Que cidade é a sua? E ela falou e relatou, e ele convocou um grupo de cientistas que partiram para Yarumal, para estudar Yarumal. E graças a esse caso, o mundo inteiro investigou Yarumal, e aí passamos a entender, sim, o Alzheimer hereditário. Portanto, existe, é real, pode passar de pai para filho, de mãe para filho. Mas o fato do Alzheimer hereditário existir não significa que quem é filho de um portador da doença de Alzheimer também terá. Que os fatores de risco modificáveis estão em nossas mãos. Então, o que uma pessoa que é filho de um portador da doença de Alzheimer, como é o meu caso, deve fazer? Estilo de vida, alimentação protetora, neuroprotetora, não ser sedentária. Sedentarismo é a pessoa que não faz exercício físico.
Aquela pessoa que trabalha o dia inteiro fazendo faxina e sobe escada e desce escada e passeia com o cachorro e corta a grama e lava a roupa e passa a roupa, não faz exercício físico, é sedentária. Aquela pessoa que todos os dias caminha com o cachorro, caminha 30 minutos com o cachorro, aquele caminhado lento não é exercício físico. Você pode movimentar o corpo com a atividade física, que é o que nós fazemos diariamente, quando subimos, descemos escada, quando limpamos o armário, quando fazemos a faxina na nossa casa, quando fazemos a faxina no nosso escritório, no consultório, no nosso trabalho. Isso é atividade física, mas não é exercício físico. Por quê? O exercício físico tem que ser uma atividade regular, sempre no mesmo horário, por tempo determinado. O mínimo recomendável pela Organização Mundial de Saúde são 150 minutos, que são 3 vezes ir a uma academia, ou nadar, ou dançar, ou pular corda, ou fazer um exercício de bike, ou correr, ou caminhar, mas sem o cachorro. Porque esse exercício de caminhada, ele precisa ser com passos largos e passos dinâmicos. Largos e dinâmicos. E isso, se esse é o exercício que cabe no seu orçamento, faça ele todos os dias, porque o exercício físico oxigena o cérebro. Então, esses fatores de risco modificáveis estão em nossas mãos. E nós podemos, sim, cessar, por exemplo, a ingestão de álcool. Existem pessoas que não vão conseguir porque já são dependentes. Isso aí é um outro assunto. Mas aquelas pessoas que não são dependentes, que nem apreciam a bebida, que só bebem para fazer parte do grupo social, para não ser o chato, a chata, para fazer parte aqui daquele convívio, que gosta daquelas pessoas, mas que acaba bebendo para que as pessoas não comecem. Pô, não vai beber, vai apanhar da mulher, a polícia vai chegar. Aquelas piadas comuns de mesa de bar. Não ceda. Se você está aqui me ouvindo agora, saiba, o álcool é um fator de risco modificável e altíssimo para desenvolver a doença de Alzheimer, principalmente para quem tem um histórico familiar da doença. O Alzheimer não começa na velhice. A doença tem uma fase pré-clínica de 20 anos. Se você me ouve agora, comece imediatamente a cuidar do seu cérebro. Como? Alimentação neuroprotetora, sono de qualidade, controlar o estresse e parar de beber. Se você conhece alguém que está passando por essa situação ou que é filho de um pai ou de uma mãe com a doença de Alzheimer, envie esse vídeo para ele, porque será melhor uma profissional pesquisadora cientista falando do que um colega de trabalho, um colega, um irmão, um parente. Informação salva. E nós precisamos salvar as pessoas. Não é mais sobre salve-se quem puder. É vamos salvar quem a gente puder. Nós vamos viver muito. Cada vez mais a estatística e a ciência têm mostrado que as pessoas estão ultrapassando os 100 anos. O que adianta viver até os 100 anos sem independência, sem conseguir se locomover, se movimentar, falar os seus desejos, participar de atividades com a família, com os netos, ir para a formatura do neto? O que adianta viver sem qualidade de vida? Pensa nisso.